Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Bom, aqui eu vou passar mais uma atividade para vocês, tá? Que correlaciona ao nosso sábado letivo. Então, são atividades do livro que eu já pedi para vocês fazerem como dever, e aí vocês vão fazer a correção, tá? Como se fosse a aula de nossa segunda-feira. Porque este sábado, agora, dia 27, está valendo como uma aula de segunda-feira. Então, vamos lá. Escrevendo números. Vocês já sabem, é uma atividade fácil, mas vamos dar uma olhada aqui no nosso livro, né? Ordens e classes. Já aprendemos que os números podem chegar até as dezenas e ir além. Também aprendemos a compor e decompor os números utilizando o ábaco. Então, o ábaco é esse instrumento onde a gente tem aqui, né? Cada palitinho corresponde a uma ordem, começando unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar. Se nós representarmos este número no ábaco, nós temos aqui 3 unidades, 1, 2, 3, 4 dezenas, 5 centenas, 2 unidades de milhar e 1 dezena de milhar. Então, tá aqui representado o número 12.543. Cada composição representada no ábaco recebe um nome de ordem, ou seja, nós temos a ordem das unidades, nós temos a ordem das dezenas, centenas, ordem da unidade de milhar e dezena de milhar. Neste caso, o número 12.543, ele possui 5 ordens, tá? E cada ordem, o nosso quadro de ordem fica dessa forma. 12.543 ficará dessa forma. Aqui, a cada 3 ordens é formada uma classe. Então, de 3 em 3, a gente forma uma classe. No exemplo anterior, nós observamos as classes das unidades simples. Então, ou seja, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem é a classe das unidades simples. Primeira classe ou classe das unidades simples. Passou para a parte de milhar, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, que vocês ainda não viram, é a segunda classe ou classe da unidade de milhar. Então, de 3 em 3 ordens, nós formamos as classes. Depois é a classe dos milhões, as classes dos bilhões, tá? Então, para vocês associarem de 3 em 3 ordens, montamos as classes. Classes das unidades simples, classe das unidades de milhar, classe dos milhões, depois dos bilhões. Bom, então, aqui é só recapitulando com vocês. Aí, vocês têm uma atividade aí, copie o quadro de ordens em seu caderno. Aí, nós vamos fazer o quadro de ordens. E com isso, a gente vai escrever o número 53.434. Eu trouxe aqui para vocês um quadro de ordem contendo a classe, segunda classe, que é a classe dos milhares, completas. Então, nós temos aqui primeira ordem das unidades, segunda das dezenas, terceira ordem das centenas, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena e sexta ordem, centena. O número que nós vamos ter que escrever no quadro de ordem vai ser o número 53.434. Então, nós vamos começar sempre pela ordem das unidades. Então, aqui vai ficar 4. Segunda ordem das dezenas, eu tenho 3 dezenas. Eu tenho quantas centenas? 4 centenas. Eu tenho 3 unidades de milhar e eu tenho 5 dezenas de milhar. Então, escrevendo no quadro de ordens, nós ficamos dessa forma. Se fosse um número de centena de milhar, teria mais a sexta ordem, ok?
Valor posicional. O que é um valor posicional? Também nós já vimos isso. Ele vai indicar a posição que o número está. Você já percebeu que os algarismos de um número adquirem um determinado valor de acordo com o local em que ele está? Observe os números 1502 e 1250. Vamos analisar esses números. 1502 e o número 1250. O algarismo 5 representa o mesmo valor nos dois números? Olha só, vamos verificar aqui. Eu tenho 2 na unidade, minha dezena está zerada, o 5 está na centena e eu tenho uma unidade de milhar. No 1250, eu tenho 0 unidades, 5 dezenas, 2 centenas e uma unidade de milhar. Então, está perguntando se o 5 representa o mesmo valor em ambos os números. Este 5 aqui, ele está representando, como ele está na centena, quantas unidades que ele representa? Ele representa 500 unidades, que é 5 vezes 100, porque ele está nas centenas. E este 5 aqui, ele está na ordem das dezenas. Então, ele vai representar 5 vezes 10. Ele vai representar 50 unidades, ou 5 vezes 10, porque ele está na centenas. Então, de acordo com a ordem que o algarismo ocupa, ele representa um valor diferente. Esta pergunta estaria mais completa se nela estivesse definido como valor absoluto ou valor relativo. Então, vamos analisar o que é um valor absoluto ou um relativo. O valor absoluto é o próprio algarismo, nós já vimos isso, ele não muda. Ele vai ser 5 em 1502 e vai ser 5 em 1250. Agora, o valor relativo depende da ordem em que o algarismo se encontra. Então, analisando o valor relativo, o 5 vale 500 em 1502 e o 5 ele vale 50 em 1250. Então, o valor relativo depende da ordem que ele vai estar. E o valor absoluto não depende. Ele, o algarismo, vale 5 em qualquer uma das situações ou em qualquer uma da ordem que ele tiver. Nós já fizemos isso também. Observe a seguir. Então, nós temos o valor relativo vai depender da ordem. O que é uma coisa relativa? É o depende, né? A gente fala assim, você vai sair às 8 horas. Aí você fala assim, isso é relativo, isso depende. Então, tudo que é relativo depende de alguma outra coisa. Então, vamos ver. 1502, igualzinho eu coloquei lá para vocês, e o 1250. Aqui o 5 está na ordem das dezenas. Então, no valor relativo, ele vale 50. E aqui o 5 está na ordem das centenas. No valor relativo, ele vale 500 e aqui ele vale 50. Observe os números 1502 e 1250 novamente. E qual o valor absoluto do algarismo 2? Agora está perguntando, não é o relativo. Está perguntando, é o absoluto. O absoluto, nós vimos que ele não muda. É ele, tá? Então, o algarismo 2, ele vai valer quanto? 2. Então, qual é o valor absoluto do algarismo 2? Vai ser 2. E qual é o valor relativo do algarismo 2? Nós vamos escrever os dois aqui, ó. 1502 e 1250. Neste caso,
o valor relativo do 2, ele está na unidade. Então, ele vai valer quanto? 2. E aqui, ele está em qual ordem? Das centenas. Então, ele vai valer 2 vezes 100. Vai valer 200 unidades. Então, o relativo depende em qual ordem que ele vai estar. O absoluto não, já é o valor dele mesmo. Ok? Isso é relembrando, né, que nós já fizemos atividades. E agora vamos para a correção da atividade 1. Complete o quadro de valores e preencha com os números indicados nos itens a seguir. Então, vamos lá. Primeira classe ou classe das unidades simples. Vamos escrever aqui. Ou classe das unidades simples. Segunda classe ou classe das unidades de milhar ou dos milhares. Unidades de milhar. Completando o quadro, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Completando, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Pronto, completamos. Letra A. Vamos completar o quadro agora com os números que estão aqui. 9.980. Então, vai ser 0 unidade, 8 dezena, 9 centenas e 9 unidades de milhar. 5 centenas, 9 dezenas e 2 unidades. Então, 2 unidades, 9 dezenas e 5 centenas. Formou o número 592. 13.427. Vamos escrever este número aqui. 13.427. 7 unidades, 2 dezenas, 4 centenas, 3 unidades de milhar e 1 dezena de milhar. 30.476. 6 unidades, 7 dezenas, 4 centenas, 0 unidade de milhar, 3 dezenas de milhar. 52.807. 52.807. 7 unidades, 0 dezena, 8 centena, 2 unidades de milhar, 5 dezena de milhar. Com isso, a gente fecha o exercício 1, completando este quadro. Tá? Se tiverem dúvida, pausem, voltem o vídeo. 2. Determine o valor absoluto e o relativo dos algarismos destacados. Então, o absoluto é aquele que não muda. E o relativo é o depende. Então, vamos lá. É do número destacado. No caso aqui, o 1. O 1, o valor absoluto dele vai ser 1. E o valor relativo? Ele está na unidade de milhar. Então, eu tenho uma unidade de milhar. Vai ser 1 vezes 1.000, que vai valer 1.000. O 4. O 4 está nas dezenas. Então, o valor absoluto dele é 4. E o relativo? Como ele está na dezena, vai ser 4 vezes 10, que vai ser 40. 4.129. O 9 está na unidade. Então, o valor absoluto é 9
E o relativo também é 9, porque vai ser 9 vezes 1, porque ele está na unidade, que vai dar 9. 9.818. O 8 está nas centenas. Então, nós temos o 8 como valor absoluto. E agora, a gente vai fazer 8 vezes 100. O relativo dele vai valer 800. 56.723. 56.723, o 5, valor absoluto, 5. Valor relativo vai ser 5 vezes 10.000. A gente vai multiplicar 5 vezes 1, que vai dar 5, e acrescenta os 4 zeros. Então, valor relativo vale 50 mil reais. Ó, 50 mil. Escreva os números da questão anterior por extenso. Então, a gente vai escrever aqui os números por extenso. Acho que eu vou colocar na outra folha, só um minuto. Vamos ver se vai caber aqui. 21.000, 21.250. Próximo. 19.343. 19.343. Próximo, 4.129. 4.129. 9.818. 9.818. E 56.723. 56.723. Pronto. Então, tá aí a correção dos números anteriores, por escrito, ok? 4.129, ó, 21.250, 19.343, 4.129, 9.818, 56.723. Isso. Então, com isso, terminamos a nossa correção dessas atividades da página 63. Ok? Até a próxima, um grande abraço.